Meu nome é Thalita Graziano e essa daqui é a série Descomplicando a Pesquisa Científica. Na aula de hoje, a gente vai aprender a como escrever um projeto científico. Na aula passada, nós vimos o que era um projeto científico, o que faz um projeto científico ser um bom projeto científico. A gente viu quais que eram as partes que compõem o projeto científico e hoje a gente vai ver qual que é o raciocínio que a gente tem que ter quando a gente vai escrever um projeto científico. Então, só para recordar a aula passada, e se você perdeu a aula passada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhuma aula. Lembrando que essa aula vai ficar disponível por uma semana. Bom, na aula passada, então, a gente viu o quê? Que um projeto ele tem que ter o quê? Uma capa para identificar a sua proposta, para o órgão de fomento que receber, para a instituição que receber, saber quem você é, do que se trata o seu projeto e quais que são as pretensões aí com o seu projeto. Mas lá, a capa a gente vai ver ela lá no final da aula, o que colocar para sua capa ficar bem ok. Bom, vimos também que o projeto daí ele possui os elementos textuais que compõem o quê? A sua proposta. Esses elementos textuais, né, de forma aí bem geral, às vezes pode ter uma variação dependendo da instituição, dependendo do órgão de fomento, mas de forma aí geral, ela vai ter que ter o quê? Uma introdução, que nessa introdução vai ter o seu embasamento teórico. Lembra que a gente viu que para ter um bom projeto, o seu projeto precisa estar bem embasado. Você precisa ter artigos, você precisa ter alguma coisa aí que dê suporte para por que você está realizando isso, né? Qual que é o problema que você encontrou na literatura? Tudo isso precisa estar bem embasado. Além disso, você que tem que ter o seu objetivo, né? O que você quer fazer, aonde você quer chegar. E lembrando que esses objetivos precisam estar bem definidos, né? Que era lá um dos quesitos que a gente viu que faz um bom projeto ter aprovação. Ele precisa ter uma metodologia para mostrar como que você vai fazer isso, como que você vai atingir esses objetivos e responder a sua pergunta de pesquisa. Além disso, você precisa justificar o seu trabalho. O que o seu trabalho vai trazer de ganhos para a comunidade científica, para a sociedade, para a sua instituição? E também você precisa apresentar um cronograma. Você precisa mostrar que vai ser possível realizar esse projeto dentro do tempo proposto. Hoje, então, o que a gente vai ver nessa aula é aprender o raciocínio que a gente tem que ter na hora de escrever a sua introdução, o seu objetivo, a sua metodologia, a sua justificativa e como montar aí o seu cronograma para apresentar dentro do projeto. E vimos também que daí para encerrar ali, como elemento pós-textual, nós temos aí as referências que você utilizou para embasar tanto a sua introdução como a sua metodologia. Mas antes da gente começar a escrever o projeto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar a ideia do projeto. Antes da gente sair aí já, vou fazer minha introdução, minha metodologia, a gente precisa pensar. Pensar no quê? A gente precisa pensar, com o que eu vou trabalhar? A gente precisa ter isso bem definido. Claro que nesse momento a gente não precisa ter todas as metodologias definidas e tudo mais, mas pelo menos a gente precisa ter em mente o que eu vou trabalhar, com o quê? A gente viu na aula passada aí como a gente pode selecionar as ideias, como que faz aí para ter algumas ideias para o projeto, para você conversar com o seu orientador se tiver essa abertura. Mas então você precisa ter bem definido com o que eu vou trabalhar. Segundo, você precisa ter em mente por que eu vou trabalhar com isso. Por que é relevante você executar esse projeto? Não dá para você começar a escrever ele sem você saber exatamente por que você está trabalhando com isso. Qual que é a relevância disso? Qual que é a lacuna que existe na literatura aí que você está querendo preencher? Quais que são os passos e as etapas que você precisa seguir?
Mais uma vez, você não precisa ter todas as metodologias ainda, mas pelo menos assim, saber por onde você tem que começar, mais ou menos ali, quais caminhos que você precisa percorrer para chegar na resposta, nesse primeiro momento é bom você ter uma noção pelo menos. Daí, qual que é o melhor jeito da gente organizar tudo isso? Você pode elaborar um esboço. Só para você ter uma ideia. Então, olha, eu vou trabalhar com isso daqui, eu vou trabalhar por esse motivo aqui e vou seguir os seguintes passos. Para ficar tudo isso mais claro, vamos pegar um exemplo, então, um exemplo prático. Bom, vamos supor que, já aviso que também não é a minha área de pesquisa, mas eu trouxe justamente uma área diferente para a gente ver que a gente, sabendo o raciocínio, a gente consegue escrever qualquer tipo de projeto. Até se eu acabar falando alguma besteira aí do assunto, vocês me perdoam. Mas é só uma ideia aí para a gente desenvolver um pouco ela. Então, vamos supor que você está aí embarcando aí na pesquisa científica, você conversou com o seu orientador antes e ele falou assim que ele gostaria que você avaliasse uma possível atividade antitumoral de uma planta chamada puruí da grande mata. O seu orientador já trabalhou aí um pouco com essa planta, com outros tipos de atividade, e agora ele quer que você trabalhe aí com atividade antitumoral. Ele já tem financiamento para trabalhar com essa planta, então ele quer que você siga na linha de pesquisa dele, trabalhando com ela. Bom, a gente viu daí que depois que a gente já tem ali mais ou menos definida a ideia, a gente faz o quê? A gente faz aquela busca bem ampla aí na literatura, a gente olha teses, dissertações sobre o assunto, revisões de literatura, para a gente ter uma ideia aí do que se trata. Então, você vai pesquisar quem é o puruí aí grande da mata, o que já foi estudado sobre ela, como que os projetos aí que avaliam a atividade antitumoral costumam trabalhar. Então, você já deu aquela vasculhada na literatura e já viu aí mais ou menos sobre o assunto. Bom, daí o que você verificou dessa pesquisa que você fez aí na literatura? Bom, você verificou que não existem estudos ainda avaliando a atividade antitumoral dessa planta, um ponto positivo aí, seu estudo vai ser o primeiro, mas que existem estudos avaliando outras atividades, o que é bom, porque já ajuda você no seu embasamento teórico. Você vai mostrar que existem moléculas ali bioativas dessa planta, que se funcionaram para outras atividades, pode ser que funcione para atividade antitumoral. Então, isso ali já ajuda no seu embasamento teórico. E você viu também que nos estudos, né, esses estudos que avaliaram outras atividades, que os pesquisadores costumavam trabalhar tanto com o extrato bruto da planta como com as suas frações. Só que eles trabalhavam com dois locais específicos dessa planta, com o caule e com as folhas. Então, nessa leitura geral, você conseguiu extrair de informação que não tem estudo ainda para atividade antitumoral, mas tem estudos para outras atividades, o que é bom para te ajudar no embasamento teórico. E você viu que esses estudos geralmente trabalham com o extrato bruto e com as frações desse extrato, e que são extratos oriundos tanto do caule como da folha. Então, aí você já descobriu bastante coisa também. E daí você leu alguns trabalhos aí também sobre atividade antitumoral para ver como que costuma ser feito esses experimentos iniciais. Afinal, como você viu, não tem ainda nenhum indício dessa atividade antitumoral. Então, não dá aí para você partir direto para um estudo em vivo, para um estudo em clínico. Você tem que começar ali do estudo in vitro, então, para ver se realmente existe aí alguma atividade antitumoral. E você viu que esses trabalhos in vitro, eles costumam testar tanto ali fazer alguns testes com cultura celular, como avaliar também a expressão gênica para ver se encontra ali o possível mecanismo que está acontecendo, ver se ocorre alguma mudança na expressão gênica. Então, que esses estudos são feitos antes de seguir aí com o estudo em vivo. Então, o que a gente consegue extrair de informação de tudo isso, né? Para a gente começar e montar o nosso esboço. Bom, que a gente vai trabalhar então com uma planta chamada puruí grande da mata, que os estudos que trabalham com ela costumam utilizar o caule e as folhas,
e que eles costumam testar o extrato bruto e as frações. E que, além de tudo, para estudos de atividade antitumoral in vitro, é de praxe trabalhar aí com cultura celular e com expressão gênica. Então, a gente já começa aqui a construir um pouco aí o formatinho aí do nosso projeto. Então, a gente já sabe aí o caminho que a gente tem que seguir com o que você vai trabalhar. Vou trabalhar com o puruí grande da mata, vou trabalhar com o caule e as folhas dela, vou testar o extrato bruto e as frações e vou fazer testes envolvendo, então, cultura celular e expressão gênica. Agora, então, resta saber por que você vai trabalhar com isso, né? Então, o melhor jeito da gente saber os porquês é gerando mais porquês, gerando mais perguntas para você tentar responder. A primeira pergunta que a gente pode gerar é: qual que é a necessidade de se descobrir novas drogas antitumorais? O que está acontecendo ali com as drogas já existentes? Qual deficiência que tem que existe essa necessidade de descobrir novas drogas? Afinal, é o que você está querendo fazer. Você está querendo testar uma planta para ver se ela tem atividade antitumoral. Então, é uma pergunta aqui que pode ser levantada. Segunda pergunta: por que explorar uma molécula natural? Por que não explorar uma molécula sintética, por exemplo? Então, é algo que você precisa pensar aí na composição do seu trabalho. Por que eu vou trabalhar com um composto natural? Será que é só porque o meu orientador mandou? Ou será que existem algum embasamento aí, alguma vantagem de se trabalhar com composto natural? Terceira pergunta: qual que é o potencial existente no puruí grande da mata? Né? Por que trabalhar com essa planta? Ah, meu orientador mandou. Mas assim, o que existe por trás dela até agora que faz com que exista esse potencial nela ser explorado? Ela tem ali atividade de outros tipos? Ela tem alguma molécula específica que faz com que ela tenha algum tipo de bioatividade? Quais biomoléculas que essa planta tem? Então, é importante a gente começar a pensar nisso tudo. E, por fim, existe alguma diferença, será que dentro do puruí da mata, entre o caule e a folha, entre a fração e o extrato? Será que já existe algum estudo mostrando que, às vezes, as moléculas do caule são diferentes da folha, do extrato, às vezes, bruto? Tem uma combinação de moléculas que tem um efeito diferente do da fração. Então, é importante a gente levantar esses porquês. Claro que eu levantei só alguns aqui, mas dava para levantar até mais porquês. Então, qual que é o próximo passo? Uma vez levantado esses porquês, você vai tentar responder eles. Então, nem que seja ali só um esboço mesmo, para você começar a construir as ideias ali dentro da sua mente. Então, eu preciso de novas drogas por conta disso, vou buscar alguns estudos mostrando sobre esse assunto, vou buscar estudo aí sobre o uso de compostos naturais com atividade antitumoral, vou pesquisar mais sobre o puruí grande da mata e da composição aí do caule da planta. Então, você já começa a construir aí o que você precisa para dar um embasamento teórico para o seu estudo. Depois que você aí fez o trabalhinho com os porquês, você tem que começar a pensar o quê? Quais passos eu vou percorrer para eu atingir, então, todos esses objetivos, fazer aqui tudo o que eu quero. Então, se eu vou trabalhar com o puruí grande da mata e eu preciso do caule das folhas, qual que é o meu primeiro passo aqui? Eu preciso coletar, então, esses caules e folhas, preciso realizar a coleta. Uma vez que eu tenho o caule e as folhas em mãos, o que eu preciso fazer? Produzir o extrato bruto e conseguir as frações desses extratos. Então, é um segundo passo aí que eu tenho que fazer. Trabalhar com o extrato e obter as frações. Depois que eu tiver com o extrato, com as frações, o que eu preciso? Daí, eu vou iniciar os testes com cultura celular e de expressão gênica. Mas, se a gente parar para pensar um pouquinho, se não tiver atividade antitumoral, será que tem necessidade de seguir com o teste de expressão gênica? Não precisa, né? A gente não sabe ainda qual extrato que vai dar atividade, qual fração, será que é todo, será que não é? Então, o que a gente já pode aqui começar uma delimitação do estudo?
olha, eu vou testar todo mundo nesse teste preliminar aí de cultura celular para ver se tem atividade antitumoral. Caso tenha os melhores extratos, as melhores frações, eu vou aí seguir para o estudo de expressão gênica. Então, a gente já começa a fazer aí um leve delineamento aí da sua metodologia. Então, gente, monta esse esboço. Monta esse esboço com os porquês, monta esse esboço aqui, ó, com as etapas que você vai ter que fazer, que tudo isso vai te ajudar na hora de escrever. Fez tudo isso? Montou esse esboço aí do seu projeto? Então, a gente vai aqui fazer o quê? Definir o objetivo do nosso estudo. Só que esse objetivo que a gente vai definir, a gente pode considerar assim que é um objetivo provisório ainda. Depois que você finalizar aí a escrita do seu trabalho, você vai voltar nesse objetivo aqui e verificar se está bem embasado mesmo, se o objetivo está bem definido, se está englobando tudo que você escreveu. Então, você vai me falar assim, mas por quê? Definir o objetivo agora. Se eu vou ter que voltar lá para ver se ele está certo, por que eu não posso fazer isso só no final? Bom, você definindo o objetivo seu agora, vai te ajudar a justamente escrever aí a introdução, a sua metodologia de uma forma mais focada. Por isso que é interessante você já fazer um objetivo provisório antes de começar a escrever. Bom, para a gente então escrever esse objetivo, vamos olhar o que precisa ter no objetivo aí do seu projeto. Bom, você precisa ter um objetivo geral, que ele vai trazer o quê? A ideia central do seu trabalho, a finalidade desse trabalho, mais a delimitação da sua pesquisa. Então, como o próprio nome já disse, ele é um objetivo geral. Ele vai dar ali a ideia do que você quer conquistar no todo aí. Qual que é o seu objetivo aí amplo, geral? O que você quer fazer? Aonde que você quer chegar de maneira geral? E a gente pode montar ele com essas três partes. Com a ideia central, com a finalidade do trabalho e a delimitação da sua pesquisa. Já os objetivos específicos, ele procura aprofundar um pouco as particularidades aí do seu trabalho. Como o próprio nome já diz, ele é mais específico. Então, você vai montar os objetivos específicos. O geral, geralmente, a gente só faz um aí grandão, e o específico a gente faz vários. E a gente vai montar ele de acordo com os resultados aí que a gente pretende alcançar. Então, é como se fosse aí um passo a passo. Cada objetivo representa um passo para você atingir aquele objetivo geral e conseguir responder a sua pergunta de pesquisa. Mas vamos ver isso na prática, então, como que funciona. Vamos pegar aí o nosso exemplo aí do Puruí. Bom, qual que seria, então, o objetivo geral aí? Coloquei provisório, que como falei assim, a gente não tá com o projeto montado ainda, então vai ser um objetivo provisório. Então, qual que é esse objetivo? É avaliar a ação antitumoral do extrato e frações do Puruí Grande da Mata em um modelo experimental in vitro. Então, aqui o que a gente tem? A gente já tem a ideia central aqui do nosso trabalho, que é avaliar a ação antitumoral do extrato e frações aí do Puruí Grande da Mata, né? Já tem a ideia central e a finalidade, né? Avaliar, então, aqui a gente vai testar o Puruí da Mata com a finalidade de ver a ação antitumoral dele. E qual que é a delimitação da minha pesquisa? A gente vai fazer isso como? No modelo experimental in vitro. Então, aqui está a delimitação da minha pesquisa. É um modelo in vitro que a gente vai utilizar para testar essa atividade antitumoral. Então, é muito importante que a gente tenha tudo isso, né? Essas três partes aqui, mesmo que essas duas aqui se misturem um pouquinho ali, mas é importante a gente ter essas três partes ali no nosso objetivo para garantir que ele fique bem definido. Agora, vamos para o objetivo específico. Ele é como se eu falei aí, como se fosse um passo a passo de cada resultado que você quer alcançar. Bom, passo a passo, então vamos olhar lá o que a gente tinha montado. Então, a gente falou que a gente tinha que coletar esses caules e folhas, preparar esses extratos brutos e obter as frações desses extratos e depois
realizar os testes aí com cultura celular para ver a atividade antitumoral e avaliar então a expressão gênica dos melhores resultados. Então vamos montar o nosso passo a passo, tá praticamente aqui quase pronto, é só a gente expressar isso agora. Bom, então como primeiro objetivo específico aí que a gente tem, coloquei provisório também, então é obter o extrato bruto das folhas e caule do puruí grande da mata e suas respectivas frações e identificar os seus compostos. Então, esse é o primeiro objetivo específico nosso, é obter esse extrato e conseguir as frações desse extrato, tentando aí identificar os compostos. Segundo objetivo específico, comparar então o efeito in vitro antitumoral do extrato e das frações das folhas e do caule. Contrair a linhagem, deixei como linhagem aí XX de células, que a gente ainda não definiu a metodologia, por isso que eu falei que é importante depois a gente voltar e dar uma pincelada melhor aí nesse objetivo. Então, é o passo a passo. Primeiro eu vou obter aí o extrato, vou obter as frações, depois eu vou fazer os testes in vitro, vou comparar quem teve resultado melhor, o caule, as folhas, as frações, o extrato bruto. Qual que é o próximo passo aí de objetivo específico? É avaliar a expressão gênica, né, dos melhores extratos e frações para tentar identificar e talvez um possível mecanismo de ação. E por fim, se a gente conseguir aí um resultado legal, né, com uma boa ação, tentar isolar e identificar a molécula responsável por essa ação antitumoral. Pode ser que até o terminal de escrever o projeto esses objetivos mudem? Pode ser, mas isso daqui já me dá um guia para eu conseguir escrever. Então, eu já sei que para minha metodologia, eu vou ter que achar uma metodologia para eu fazer o preparo desse extrato, obter as frações, quais testes in vitro eu vou utilizar, como que eu vou fazer a avaliação da expressão gênica e como que eu vou isolar e identificar a molécula responsável. Então, eu sei agora, eu já tendo esses objetivos provisórios, eu já sei quais tipos de metodologia eu vou ter que procurar e colocar dentro do meu projeto se eu quiser alcançar todos esses objetivos aqui. Bom, uma vez com esses objetivos em mãos, mesmo que provisórios, a gente vai começar a fazer o quê? Escrever a introdução aí do nosso trabalho. O que então a introdução ela precisa ter? Primeiro de tudo, que você pode ter dois tipos de introdução que você pode encontrar aí nos projetos. Aquela introdução tradicional, em que você tem ali 5 a 6 parágrafos, né? Formando um texto corrido, ou se o projeto, às vezes, aí você pode ter um número maior de páginas, é comum também a gente fazer uma introdução aí associada com uma revisão de literatura. Então, ao invés de você ter ali 4, 5 parágrafos, 6 num texto corrido, você tem ali tópicos sobre cada tema que você quer abordar para ajudar a justificar o seu trabalho. Qual que eu escolho? Bom, depende aí do edital, o que ele está pedindo, né? E o tamanho do projeto. Então, se é um projeto pequeno que você tem que apresentar, você tem aí 5, 6 páginas para apresentar o projeto, você vai escolher essa introdução tradicional aí com alguns parágrafos texto corrido. Se você já tem ali um projeto de 20 páginas e tudo mais, você pode ali apresentar uma introdução / revisão de literatura com ela em tópicos um pouco mais detalhada. Mas independente se você escolher a tradicional ou essa com uma revisão no formato de revisão de literatura, o que a sua introdução vai ter que fazer? Primeiro de tudo, ela vai ter que dar fundamentação aí para os seus objetivos. Além disso, você vai ter que mostrar por que você vai estudar isso. É importante você apresentar isso na introdução. Quais que são os problemas que você encontrou? Por que você quer estudar isso que você escolheu? Como que isso vai possivelmente resolver esse problema? Então, você tem que montar a sua introdução
como se ela contasse uma história. O que tinha, qual o problema que você encontrou e como que você quer modificar isso. Então, você tem que pensar numa história sendo contada em que um parágrafo tem que ter ligação com outro parágrafo. Não dá para ser um texto truncado. As ideias ali da introdução, elas têm que conversar uma com a outra. Bom, então o que a gente vai tentar sempre fazer? Partir do que já existe até chegar numa possível solução aí. E para isso, o que a gente sempre tem que ter em mente na introdução? Ela tem que funcionar como um funil. Então, você vai sair de um assunto mais geral até chegar ali no objetivo do seu trabalho, até chegar num assunto mais específico. E nesse caminho aqui, do geral até o assunto mais específico, o que tem que ter? Tem que ter o contexto, o problema que você encontrou, a importância de se resolver esse problema e qual que é aí a possível solução que você está apresentando. Então, independente se for a tradicional, se for a revisão de literatura, você tem que seguir isso daqui. Você tem que sair do assunto mais geral até chegar ao mais específico. Então, vamos dar um exemplo de como que a gente pode montar isso. Bom, para isso, a gente vai resgatar aquelas nossas perguntas do nosso exemplo. Por que a gente escolheu trabalhar com isso? Então, essas perguntas aqui, elas vão ter que ser respondidas ao longo do processo. Não precisa necessariamente ser nessa ordem aqui que a gente levantou, mesmo porque eu falei que tem que sair do mais geral e ir para o mais específico, mas dentro daqui, dessa montagem, a gente vai ter que responder essas perguntas para justificar o quê? Por que você vai trabalhar com isso. Qual que é o jeito mais fácil que tem de você fazer isso? Começa a decidir os tópicos, os pontos que você quer abordar, pensando aí do mais específico até o mais pensando do geral até o mais específico. Existe regra para isso? Não existe. Existem várias formas de se fazer? Sim, não existe um único caminho a ser seguido. Depende aí da perspectiva que você quer dar para o seu trabalho. Vamos supor que esse mesmo trabalho vai ser apresentado para um grupo de pesquisa aí, esse projeto, que eles trabalham principalmente aí com a parte de câncer. Então, qual que é o enfoque que você vai dar nessa introdução? Por onde que você vai começar como tema mais geral? Você pode começar falando do câncer, dos tratamentos existentes, quais falhas que existem nesses tratamentos, por que é importante você descobrir, então, novos fármacos com atividade antitumoral. Dentro dessa descoberta de novos fármacos, por que, então, buscar dentre os compostos naturais? Dentro das plantas aí dentro das plantas que apresentam atividade, qual que é o papel aí do puruí grande da mata? Por que essa planta se destaca? Então, tá vendo que a gente vai construindo uma linha de raciocínio. A gente sai aqui do geral e vai construindo até chegar lá no nosso específico. Então, dentro aqui de cada tópico que eu selecionei, a gente vai começar a tentar responder aí algumas perguntas. Então, dentro do câncer, o que você pode falar? O que é? Quais são as causas? Quais são os riscos? Apresentar aí algum dado interessante. Dentro de tratamento, quais tratamentos existem? Quais as falhas? Por que é bom encontrar um novo tratamento? Qual que é essa necessidade? Então, por que existe essa necessidade? Por que os compostos naturais são uma boa escolha? Por que o puruí grande da mata é uma boa escolha? Por que eu escolhi essa planta? Então, você sai daquele assunto mais geral até chegar no puruí grande da mata. Mas, como eu falei, essa ordem aqui não é a única que pode ser seguida. Vamos supor ao invés de ser um grupo focado em trabalhar com câncer, você vai apresentar esse projeto por um grupo que o foco deles são compostos naturais. Eu posso inverter isso. Eu posso criar uma outra parte,
uma outra linha de raciocínio que eu vou chegar nesse mesmo objetivo do porquê trabalhar com o Puruí Grande da Mata. Então, o que eu posso começar? Falando sobre os compostos naturais, qual que é o potencial deles, para que tipo de atividade que os compostos naturais pode ser utilizado. Daí a gente vai ver que uma dessas atividades é atividade antitumoral. Daí você vai falar então qual que é a importância da atividade antitumoral. Quais plantas são mais promissoras dentro dessa atividade? Porque daí você pode fazer o gancho para o Puruí Grande da Mata. Por que ele é uma boa escolha? Fala que existem estudos mostrando outras atividades e que nesses estudos utiliza-se o caule e as folhas. Quais que são as diferenças em termos de biomoléculas? Tá vendo que a gente seguiu uma outra linha de raciocínio, mas a gente vai chegar aqui no mesmo objetivo: avaliar o Puruí Grande da Mata pela atividade antitumoral dela. Então, não existe uma única linha de raciocínio que você pode seguir. Mas o que é importante? Você sair do assunto mais geral e ir construindo um raciocínio lógico até chegar no que você quer estudar. E a gente vê que todos esses tópicos aqui estão interligados com o outro. Não tem nada aqui solto, nada perdido, nada truncado. Você vê que a gente vai criando uma linha de raciocínio. Então, os compostos naturais, a gente vai falar do potencial, vai falar das atividades, o que já me dá um gancho para falar da atividade antitumoral. Se eu estou falando da atividade antitumoral, eu posso falar das plantas que apresentam esse tipo de atividade. Se eu estou falando das plantas, posso falar de plantas com potencial ainda não explorados e posso falar do Puruí Grande da Mata. Se eu estou falando do Puruí Grande da Mata, eu posso falar quais atividades já possui para poder chegar ali, responder por que eu estou utilizando ele. E dentro eu já posso pular aí para o caule e para as folhas. Então, a gente vê que um tópico tem que fazer um gancho com o tópico seguinte. E esses tópicos aqui eu faço o que com eles? Bom, se for uma introdução do formato tradicional, você pode transformar cada tópico desse em um parágrafo. Cada tópico desse vai virar um parágrafo, sendo que um parágrafo vai se comunicar com o outro. Se for no formato de revisão de literatura, cada tópico desse daí pode talvez virar ali um item da revisão sua de literatura. Aqui, dependendo, dá até para juntar um tópico com outro, um item com outro, mas a ideia é que mais ou menos cada tópico desse daqui virar um item da revisão de literatura para você explorar aí um pouco mais a fundo. Então, o importante da introdução é você, então, primeiro definir os tópicos a serem abordados, qual linha de raciocínio você quer seguir aí. Então, defina esses tópicos, construa essa linha de raciocínio, transforme esses tópicos daí ou no parágrafo ou em itens ali para sua revisão e procure sempre criar esses ganchos, ligando um parágrafo com o outro. Assim, traz fluidez aí para o seu texto. E, por fim, terminou de escrever a sua introdução? Verifique se todas as suas perguntas estão sendo respondidas. Veja se todos aqueles porquês estão sendo respondidos. Se tudo estiver sendo respondido, provavelmente isso vai te dar um bom embasamento aí para a sua introdução. Meg resolveu participar da aula. Bom, uma vez a introdução escrita, a gente pode partir aí para a metodologia. Então, dentro da metodologia, Meg tá super participativa, né, gente? Dentro da metodologia, o que a gente vai precisar, então, pensar? No delineamento experimental, quais tipos de estudo que eu vou fazer? Isso a gente já até definiu um pouco. A gente viu que para o nosso caso, precisa ser um estudo in vitro. Então, a gente vai buscar estudos aí para ver quais tipos, então, de estudos in vitro eu posso estar realizando. A gente daí, esse daqui é o pulo do gato. Lembra que a gente viu
que para um projeto ser considerado bom, a metodologia precisa estar de acordo para você alcançar os objetivos e ela precisa estar bem fundamentada. E um jeito de você fazer isso é sempre responder essas perguntinhas dentro da sua metodologia. Como, quando, onde e por quê. Não tem erro. Porque se você consegue responder tudo isso, claro que você não vai escrever aí dentro da sua metodologia como, quando, onde, por quê. É para você, não é para estar de forma explícita. Mas se isso tudo está respondido dentro de cada experimento, de cada tópico, dificilmente você vai ter alguém falando que sua metodologia estava errada, que não estava correta, que o embasamento não estava certo. E a gente já vai ver daqui a pouquinho por que isso é importante. E a gente precisa pensar nesse passo também na estatística, começar a pensar um pouco aí na estatística aí do seu projeto. Bom, então vamos pegar de exemplo aí. Então vamos começar a pensar aqui onde que vai começar e qual que é o meu primeiro passo. A gente viu que é coletar esses caules e folhas. Então, o que a gente vai fazer? As 4 perguntinhas lá. Como que eu vou obter essas folhas e esse caule? Quando que eu vou obter? Será que a época do ano pode interferir em alguma coisa? Onde que eu vou realizar essa coleta? De onde que eu vou ir buscar esse puruí grande da mata para mim pegar as folhas e os caules? Por que eu vou realizar dessa forma? Então, por que eu fiz a coleta naquela época do ano, daquele jeito? Então, tudo isso tem que ser pensado. Se eu vou obter os extratos e as frações, eu tenho que pensar como que eu vou obter esses extratos e frações? Quando que eu vou realizar essa etapa aqui? Onde que eu vou realizar? Quais aparelhos eu vou precisar? O meu laboratório consegue realizar? Não consegue? Eu vou ter que buscar uma parceria? E por que eu vou realizar dessa forma? Quais que são as referências que me deram um embasamento? Então, você vê que fica impossível a sua metodologia ter um furo. Por isso que é importante você pensar nessas perguntas. Se eu vou trabalhar com testes de cultura celular, eu tenho que pensar com que linhagem eu vou trabalhar. Como que eu vou obter essa linhagem de células? Por que eu vou estar utilizando essa linhagem? Eu já vi gente chegar na defesa e descobrir que tinha trabalhado com a linhagem errada. Então, você pensar isso aqui dentro do seu projeto, tá te poupando não só de fazer um projeto legal, um projeto bom, mas de você não ter uma dor de cabeça lá no futuro, de você descobrir que o teste estava errado, que a linhagem estava errada. E por fim, se eu vou pensar nos testes, por que eu vou realizar esses testes? Como que eu vou realizar? Aonde que eu vou realizar? Quais equipamentos eu preciso? Por isso, então, toda vez que você for fazer a metodologia de um projeto, verifique se você está deixando claro como, quando, onde e por quê. Não tem, você vai ver que daí fica, a sua metodologia vai ficar à prova de furos. Cuidado com essa, eu vou fazer porque fulano também fazia. Quem garante que fulano estava fazendo certo? Então, confere, verifica na literatura e veja se você está conseguindo responder. Mesmo que você não coloque tudo escrito ali, mas saiba para você isso. Eu sei que eu estou fazendo isso desse jeito por conta disso. É muito importante para te poupar dores de cabeça no futuro. Então, a sua metodologia, além de você pensar em tudo isso, do como, onde, quando e porquê, você precisa pensar aí nas suas variáveis também. Quais variáveis eu vou mensurar? Quais variáveis eu preciso controlar nesse estudo? Eu preciso controlar a temperatura? Preciso controlar umidade? Quais tipos de variáveis eu vou ter que controlar? Quais grupos controles eu vou ter no meu estudo? Se eu vou fazer a análise ali da cultura celular, provavelmente eu vou ter que ter o quê? Um controle positivo, um controle negativo, um controle do extrato, um controle
um controle do que eu utilizei para fazer o extrato, para ver se não tem nenhuma atividade. Então, é muito importante você pensar em tudo isso. E em termos de estatística, você precisa aí pensar também no tamanho da sua amostra para ela ser suficiente aí para você encontrar diferenças estatísticas e também não gastar material à toa. Então, vamos pegar um exemplo, vou pegar o exemplo aqui da viabilidade, do teste de viabilidade celular. Então, o que a gente precisa trazer nessa metodologia? O tipo de linhagem de células que você vai trabalhar, como que você vai obter essa linhagem, como que você vai cultivar essas células, que tipo de meio de cultura, o tempo de incubação, o tipo de placa que você vai utilizar, quais concentrações do extrato e das frações que você vai avaliar para fazer esses testes, quais controles você vai utilizar, o positivo, o controle negativo do extrato, do solvente, será que eu preciso mais algum tipo de controle? E daí você vai ter que fazer o quê? A descrição desse procedimento. Como que esse teste, o que esse teste vai avaliar, como que ele vai ser feito? Tudo isso, então, precisa constar aí na sua metodologia. Agora que a gente já tem a metodologia, vamos para a justificativa. E essa é a parte que eu acho que os alunos têm mais dúvidas, né? Como justificar o seu projeto? Bom, a justificativa você tem que pensar em quais contribuições o seu estudo aí vai ter. E essas contribuições são tanto para a área de pesquisa. Se for alguma coisa que você vê que tem ligação direta com a sociedade, você também pode colocar as contribuições para a sociedade. E você pode também colocar que isso daqui poucas pessoas fazem, mas é muito importante qual que é a contribuição para o laboratório e para a instituição que você vai trabalhar. Vamos ver um exemplo, então. Nesse trabalho aí que a gente viu do Puruí, quais pontos que a gente poderia utilizar para justificar a realização desse trabalho? Então, vamos partir naquele mesmo esquema da introdução. Vamos sair de coisas mais gerais, relacionadas aí à área de pesquisa, e a gente vai deixando mais específico até chegar na instituição. Então, a primeira justificativa que a gente pode pensar, que é aí a necessidade de novos fármacos aí, e o potencial desses fármacos na atividade antitumoral. Então, essa é a primeira justificativa que a gente pode dar em relação a essa necessidade que existe aí de novos fármacos e que os compostos naturais têm um grande potencial em relação a isso. É claro que a gente não vai deixar, né, gente, só uma linha escrita. Desenvolve daí um pouco esse texto, usa alguma referência se você achar necessário, mas explica sobre essa necessidade, sobre o potencial desses compostos. Outro ponto que você pode usar de justificativa: o seu estudo é o primeiro que está avaliando a atividade antitumoral do puruí da mata. Então, justifica a partir disso que é o primeiro estudo, que é uma planta com grande potencial, fala o que ela já trouxe de benefício, explica então um pouco em relação a isso. Já se você tiver já algum resultado preliminar de algum estudo piloto que você fez, você pode acrescentar aqui na sua justificativa. Afinal, é uma justificativa para você realizar o seu trabalho. Já fiz aqui um estudo piloto que indica que tem atividade. Então, coloca esses resultados aqui, explica um pouco sobre esses resultados. Vamos supor que para você fazer o extrato com as frações, você não vai conseguir fazer dentro do seu laboratório. Você vai ter que buscar uma parceria fora. Isso é uma justificativa, você está realizando novas parcerias para o seu laboratório, ou seja, o seu trabalho vai acrescentar um benefício para a sua faculdade. Você está estabelecendo parcerias. Vamos supor que você precisa comprar um equipamento caro, que sua universidade não tem, que vai beneficiar não só o seu trabalho, mas os outros trabalhos, os outros laboratórios. Então, isso pode ser uma justificativa também, que o seu trabalho vai permitir a compra de um equipamento que vai auxiliar ali toda a instituição. Então, tudo que você vê que é de benefício que pode trazer para a universidade, você pode colocar aqui na justificativa do seu trabalho também.
Por fim, né, gente, precisa montar aí o cronograma. Como que é o jeito mais fácil de se fazer o cronograma? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que ser realista na hora de fazer esse cronograma, gente. Não acha que você aí é um super-herói que você fala assim, em um mês eu mato esse projeto. Em um mês eu faço a coleta, no segundo mês já faço os testes. Gente, vamos ser realistas. As coisas demoram, as coisas dão errado. Então, faça um cronograma com um pouco de folga aí. Pensa bem, lembra que você vai ter disciplina para fazer, que você vai ter outras atividades. Então, seja realista na hora de montar esse cronograma, porque eu vou te falar. A gente acha que vai ser tranquilo, mas geralmente acontece alguma coisa aí que pode acabar atrasando. Então, monte ele com um pouquinho de folga aí. Não seja afobado achando que você vai fazer tudo nos primeiros meses. Bom, daí o segundo passo é separar então as atividades que você vai realizar. Pense em tudo que você precisa fazer e daí você pode construir uma tabela para facilitar, tanto para você como para quem está avaliando o seu projeto. Fica muito mais fácil se ele receber, olha, isso aqui, do que um texto corrido com todas essas suas atividades. Então, coloca quais que são as atividades que você vai realizar. Você pode colocar mês a mês, pode juntar alguns meses, o que você daí achar melhor. E marca com um X, então, em que mês você vai realizar aquela atividade. Então, assim, diminui o espaço do seu projeto, você ganha espaço fazendo em forma de tabela, é muito mais fácil e muito mais prático para quem está analisando o seu projeto, então construi uma tabela bem fácil. Feito tudo isso, o que você vai fazer agora? Você vai lá voltar para o seu objetivo e ver se o seu objetivo está correto, se o seu objetivo está certo. Confere tudo, vê se ele está de acordo com o que você escreveu e deixa ele assim bem certinho, bem redondinho. Bom, agora a gente viu tudo então aqui dentro dos elementos textuais. Vimos o que tem, como escrever a introdução, como escrever o objetivo, como escrever a metodologia, como escrever a justificativa e como montar o seu cronograma. O que ficou faltando? A gente falar sobre a capa. Como fazer uma capa aí bem apresentável para o seu projeto. Então, gente, primeiro de tudo, na parte de cima da capa, coloca a identificação da instituição de ensino. Se é uma bolsa que você está concorrendo, coloca a instituição que você vai realizar em um mestrado, doutorado, iniciação. Se você está pleitando uma vaga, você já pode colocar aí a identificação dessa instituição também. Coloque em seguida o seu nome, aqui, olha, centralizado, bonito, a não ser que às vezes já tenha alguma regra para capa, mas geralmente não tem. Coloque então o título do seu trabalho, o que você pretende fazer aí, né? O título. E aqui, que fica bem legal você colocar, é uma identificação do que é esse documento e quais que são as suas intenções com ele. Então, coloca a projeto apresentado para pedido de bolsa de mestrado, do que for, do programa de pós-graduação X, da área tal, da faculdade tal, que vai durar de tanto a tanto. Então, coloca tudo isso aqui. Depois, coloca o nome do seu orientador, caso já exista, né, um orientador. E você pode terminar aqui colocando, então, a cidade aí, onde você vai realizar e a data. Já temos a capa, ficou faltando o quê? As referências. Então, nas referências, gente, você vai colocar as referências que você utilizou para fazer a introdução, para fazer a metodologia, e se não tiver nenhuma regra, você pode utilizar as regras da ABNT. Bom, gente, a aula então foi essa, para vocês aprenderem aí a construir o raciocínio lógico por trás da escrita do projeto. Então, eu espero que vocês apliquem, escrevam o projeto de vocês. E, gente, não esquece então de me seguir no Instagram, @grazianothalita, que lá também tá cheia de dicas. E, gente, me acompanha aqui pelo YouTube também, que ainda vai vir muita aula legal.